E dentro do que nós temos aprendido nessas últimas semanas, sobre a pergunta, para que veio o Pentecostes? Amém? Dentro dessa série eu quero compartilhar hoje uma palavra com vocês. E o versículo base dessa mensagem se encontra em Colossenses 1:27. E diz assim: o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça essa maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos que é Cristo em vós, esperança da glória. Repita isso: Cristo em mim, esperança da glória. Amém? E sabe, igreja, temos pausado nesse tema. E nessa pergunta, para que veio o Pentecostes, o Senhor Jesus tem nos respondido. Ele veio para nos dar poder e autoridade para testemunhar aqui, ali ou em qualquer lugar onde o Senhor nos leve. Amém? E também vimos que o Pentecostes, ele trouxe o Espírito Santo. Eles estavam reunidos e disse a palavra que veio um vento impetuoso naquele lugar, encheu eles do poder do Espírito Santo. Deus em nós, Emanuel, Deus conosco, amém? O Espírito Santo que está dentro de você, diz assim, está dentro de mim. Agora, queridos, Deus em nós, somos igreja, amém? Você é igreja, eu sou igreja. E essa igreja, Vida com Vida, nasceu embaixo da promessa que está lá no livro dos apóstolos, que diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E olha, nesses 24 anos de ministério, já passamos por muitos momentos difíceis, mas o Senhor nunca nos abandonou e Ele segue conosco, segue abençoando, apesar de todas as dificuldades e confrontos e situações que nós vivemos. O Senhor está conosco. E essa promessa se cumpre, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E você é igreja, isso inclui você, a sua casa, a sua família e essa congregação onde nos reunimos para adorar o Senhor, amém? E essa promessa está dada pelo próprio Jesus, que diz: o santo, o verdadeiro, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, amém? Essa é a chave. Levanta assim e fala assim: Deus nos deu a chave. Ela vai abrir e ninguém vai fechar. Ela vai fechar e ninguém vai abrir, amém? Essa é a promessa de Deus. O que significa isso? Significa que a igreja tem o poder para fechar e abrir. Fechar significa tudo que é contrário, toda acusação, toda condenação, tudo aquilo que vem contrário para tentar destruir. Você disse: aqui não, aqui está fechado, aqui você não entra em nome de Jesus. E também você pode abrir, que são as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre através da palavra. Quantos querem abrir as bênçãos? Mas também nós temos que entender que com a igreja implantada, começa o ministério do Espírito Santo, e esse ministério ele veio trazer revelação. E esse é o tema que eu quero falar hoje. Para que o Pentecostes veio? Então o Pentecostes veio para trazer revelação. Nós não sabíamos, e quando o Espírito Santo vem, ele vem revelar. E o que é a palavra revelar? A palavra revelar significa desvelar o que está encoberto. Ele veio... Então é uma revelação, é um ato de se deixar ver, manifestar-se, descobrir-se, tornar claro ou exposto ao que está oculto. Isso significa revelar, amém? Ele começa a mostrar, através da revelação, o processo e revelar toda a verdade. Quantos querem conhecer a verdade? A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então significa que a revelação vai trazer a verdade daquilo que nós precisamos ver. Em João 16:12 diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. No versículo 13: quando vier, porém, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Ele vai revelar e vai anunciar tudo
que nós precisamos saber como igreja, você como família, para onde você vai, para que você veio, qual é o teu propósito. E aí, queridos, uma pessoa que entende o propósito, que está enfocada, vai ser vitoriosa, amém? Então, qual é a primeira coisa que o Espírito Santo, Pentecostes, nos revela? Então, eu trouxe algumas coisas que a gente vai aprender nessa manhã, amém? A primeira coisa que nós recebemos de revelação, quando o Espírito Santo está em nós, é que nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos ao mundo. Você pode repetir? Eu estou no mundo, mas eu não pertenço a esse mundo, amém? Como nós cantamos aqui, nós estamos numa casa na eternidade, Deus está preparando esse lugar. Então, lá em João, 1 João 2,15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Está dizendo, não ame o mundo. Mas se você vai em João 3,16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, pastor, eu devo amar o mundo ou não devo amar o mundo? Se diz para não amar o mundo, mas Deus amou o mundo, o que está acontecendo? Então eu vou te explicar. Nessa palavra mundo, existem 3 significados na Bíblia, para você entender o que significa mundo. A primeira, no Salmo 24, que diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Essa palavra significa mundo aí, traduzida, significa cosmos, que é universo, a terra, as galáxias, tudo que Deus criou no sentido universal. Amém? Se chama cosmos, repita, cosmos. A segunda palavra é justamente a que está em João 3,16. Deus amou o mundo. Essa palavra aqui é oikumene. Repita, oikumene. Significa população, habitantes da terra. Então Deus amou os habitantes, Deus amou a população, aquilo que Ele criou, e Ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. E a terceira palavra, que é o que Deus fala para você não amar, porque Ele diz, não ameis o mundo, essa palavra é aion, repita, aion. Significa sistema. Aion é um sistema inimigo de Deus. É a origem de tudo que é contrário à vontade de Deus. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus está no sistema, em aion. Esse sistema, olha o que diz em 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. Então ele está dizendo o seguinte: aion, ele vai tratar de te amarrar, de te prender nessas 3 coisas. Primeiro, ele vai tratar de pegar você nos desejos da carne. Ele vai tratar de pegar você pelos desejos dos olhos e pela soberba da vida. Então o que é a carne? A carne é tudo aquilo que agrada o apetite carnal, os desejos da carne. Em Gálatas diz assim, Gálatas 5,17. Pois a carne, desejo que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Por quê? Vamos ler junto? Eles estão em conflito um com o outro. Esse conflito, uma amada igreja, começa quando você abre os olhos de manhã. Quando você acorda, já começa o conflito. A carne vai dizer, você está muito cansado, você não deve dá uma desculpa, não vai trabalhar. Olha como você precisa descansar hoje. Inventa alguma coisa. Para que você vai sacrificar? E aí começa a tua luta com você mesmo, com o teu espírito, dizendo, agora você está servindo a Deus, você não está trabalhando para homem. E aí começa a luta. Existe um confronto diário da tua carne com o teu espírito. Por isso que é a luta nossa, do crente, é diária, amém? Agora, e os desejos dos olhos? Que é a segunda coisa que a aion vai tratar de te agarrar. Primeiro a tua carne, para que você ceda aos teus desejos e comece a fazer somente a tua vontade. E os desejos dos olhos é tudo aquilo que apela às exigências insaciáveis da vista. O que é a vista? Olha em Eclesiastes que diz, mas os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de escutar. Os olhos nunca se saciam.
Em Provérbios 27, 20 diz assim: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. E nós sabemos que a luta que existe com os olhos é muito grande nessa geração. Hoje tudo é visual, se trabalha muito, e existe, lógico, uma diferença entre o homem e a mulher. Eu já falei sobre isso. O homem, ele é muito tentado pelos olhos, pelo que ele vê. A mulher é mais tentada pelo ouvido. E como é que você sabe isso? Justamente no Éden, quando Eva caiu, ela começou a dar ouvidos à serpente, e começou a conversar, e aquela conversinha de 171, de cerca Lourenço, e vai para cá, e vai para lá, não é bem assim, e ela caiu. Quando ela caiu, ela pega o fruto, ela morde, ela mostra para o homem, diz a palavra, e sendo atraente aos olhos, ele comeu. Então ela caiu pelo ouvido e o homem caiu pelos olhos. E essa é a batalha. O homem é com os olhos. E aí por isso que você vai ver a história de Jó. Quantos conhecem a história de Jó? Jó era um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que, diz a Bíblia, ele era um homem modelo, exemplo para a sua época de fidelidade a Deus. Mas Jó nos leva a entender, ele fala assim: olha, eu tive que fazer um pacto com meus olhos para não olhar para nenhuma mulher com desejo impuro. Então se Jó, sendo um cara íntegro, sendo um cara que naquela época o apelo visual não era tanto, as mulheres se cobriam, e ele tem que fazer um pacto. Imagina eu e você vivendo nessa geração, os jovens com tanta coisa sendo enviadas. Hoje você sabe que na minha época, para você ver pornografia, você tinha que fazer um maior malabarismo, comprar escondido uma revista, esconder, e era interessante que a minha mãe sempre achava essas revistas. Porque se adolescente está começando, aquela curiosidade. Hoje não, a pornografia você não precisa procurar, ela te procura. E aí a gente vê tantas lutas, e eu como pastor, dói o coração, de ver pais nos procurar para conselho, onde filhos de 6, 7 anos já estão vendo pornografia na internet. É duro ouvir isso, mas é a verdade, então nós temos que denunciar. Então os olhos é isso. Olha o que diz em Mateus 5, 28. Olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Jesus está dizendo assim: olha, é uma questão de vida ou morte. Se Jó fez um pacto no Antigo Testamento, dizendo: eu vou fazer um pacto com meus olhos, porque eu sei que para mim é uma questão de vida ou morte. Porque não sei se você sabe, para o judeu, quando ele fazia um pacto, era algo muito mais do que a gente entende. Hoje pacto, a gente fala de pacto, as pessoas não entendem muito. Mas naquela época, um pacto era questão de vida ou morte. Se o cara quebrasse o pacto, ele estava arriscado a morrer. Então era algo sério. Então hoje, da mesma maneira, nós temos que entender o seguinte: se Jesus está dizendo, se eu olhar para uma mulher e tiver um desejo impuro, eu já cometi adultério. E diz a Bíblia que os adúlteros não o quê? Herdarão o reino dos céus. Então é questão de vida ou morte para mim, para os homens, para os jovens que estão aqui, que nós precisamos cuidar dos nossos olhos. Quantos querem fazer um pacto com os olhos? Cadê os varões aqui? Qual é a terceira coisa que nós temos que lutar, que Aion vai tratar de te enganar? E vai tentar de atrapar e te laçar? A soberba da vida. O que é isso? É tudo aquilo que apela ao orgulho, à arrogância, à altivez, o hábito de se gabar e de se vangloriar. Então nós sabemos que os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida pertence a Aion, sistema, que é controlado pelo inimigo. Sabe quem é o arquiteto e o engenheiro desse sistema? O diabo. É um sistema atraente, projetado pelo diabo para destruí-lo astutamente e sutilmente, para tentar matar, roubar e destruir. Você não vem de uma vez, ele vem de maneira sutil. E sabe o que ele usa, o diabo? 3 ferramentas especializadas dele. A primeira, ele vai tentar através da tentação. A segunda, do engano. E a terceira, da condenação. Ele começa com a tentação. Isso vai fazer bem. Olha que todo mundo faz.
Aí depois ele usa o engano. O engano é tão sutil que diz a Bíblia que ele usou a própria palavra para tentar enganar Jesus. Ele falou: Jesus, olha, está escrito na palavra, salta daqui, porque os teus anjos te guardará e nenhum mal te sucederá, porque ele guardará os teus pés de pisar alguma pedra. E o que ele estava tentando fazer com Jesus? Para que Jesus pulasse dali e se matasse. Enganando. E Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus e só a Ele adorarás. Então ele começa a usar a palavra. E diz a Bíblia que ele se disfarça de anjo de luz. Ele se disfarça. E aí é onde nós temos como igreja ter que todo cuidado, abrir os nossos olhos para não cair na tentação e desfazer essas ferramentas, porque sabe, queridos, quando Jesus foi à cruz, ele disse: está consumado, tetelestai. Ele venceu a tentação, ele venceu a condenação e ele venceu o engano, porque a palavra de Deus diz que agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo, e diz a palavra que ele trouxe a verdade, onde lá em Colossenses diz: e tendo despojado os poderes, os principados e a potestade, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz, em nome de Jesus. Ele triunfou, ele venceu, e agora nós podemos vencer. Por isso que ele diz: agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então é a única maneira de vencer essas astutas ciladas do diabo e vencer Aion, é você se render a Jesus. E agora Aion é um sistema que ele vai despertar paixões desordenadas, desejos desordenados, desordem sexual, como eu já falei, e outras coisas mais que está acontecendo nesse mundo de hoje. Você vê aquele rapaz que entrou numa escola e matou 20 crianças. A mídia não fala muito, mas ele era transgênero. Ele tinha crise de identidade. Uma vez ele era mulher, outra vez era jovem, vivia jogando videogame de violência o dia todo, usava drogas, a mãe drogada. Então eles não falam a causa, mas ele estava entregue a si mesmo, ao inimigo. Então a única solução que ele encontrou, falou: eu vou me matar e vou levar um monte de gente comigo. Provavelmente já tinha sido abusado. As coisas que a igreja tem que se levantar, porque nós temos que chegar antes. Nós temos que chegar a essas famílias antes, ver, porque o inimigo está matando, roubando e destruindo. E as pessoas começam a procurar outras coisas. Ninguém fala da causa, só tentando resolver o que não vai resolver, porque o problema não é uma arma ou uma arma. Se o cara quer matar, ele vai matar com uma faca, ele vai matar com qualquer coisa, mas temos que chegar aonde? Na causa. E qual é a causa? Desfazer as obras do diabo. Porque como Jesus veio para pregar a palavra e desfazer as obras do diabo, nós como igreja temos que fazer o mesmo. Amém? Quantos querem desfazer as obras do diabo? E sabe, queridos, é um espírito. Aion, ele cegamente entorpece o discernimento. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É uma corrente que vai tentar arrastar. É uma corrente que vai tentar levar contra o reino de Deus. E toda vez que eu cedo ao Aion, ao sistema, eu vou estar lutando com Deus. Olha o que diz em Tiago 4:4. Vocês não sabem que a amizade do mundo, Aion, sistema, é inimizade com Deus? Pois quem quer ser amigo do mundo, faz o quê? Inimigo de Deus. Não tem como eu ser amigo de Aion, entrar nessa loucura desse sistema corrupto e querer ser amigo de Deus. Não vai funcionar. Amados, o nosso Senhor Jesus, quando Ele declarou para os seus discípulos, através do seu exemplo, através da palavra, Ele chegou para eles e disse: olha, é possível você vencer o mundo. Porque Jesus disse: eu venci o mundo. E Ele deu o exemplo, sendo homem. E Ele disse em João 16:33, e eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham o quê? Paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo,
tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Quantos querem vencer o mundo? Eu quero vencer, porque nós vamos precisar mais que nunca estar preparado, porque tudo que tem vindo, tudo que tem sido preparado, é uma corrente que está levando tudo para ir contrário à vontade de Deus, para trazer sofisma e tratar de enganar o povo de Deus. Em 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo. Tem que ter convicção, porque se a gente não tiver convicção disso, nós estamos perdidos. Então, somos nascidos de Deus. Amém? Eu sou filho de Deus. Diga assim, eu sou filho de Deus, sou filha de Deus. Então, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa fé que vence o mundo quebra o feitiço, quebra o poder escravizador do mundo. A fé leva à obediência e leva à alegria. Em 1 João 2,17 diz assim, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer eternamente. Amém? Em nome de Jesus, essa é a promessa. E essa é a fé que nos leva para ter a vida eterna com o Senhor. Amém? Vida eterna. A segunda coisa que eu quero falar para vocês, por que o Pentecoste trouxe revelação? E é muito importante, porque ele veio revelar a diferença entre religião e reino. E isso deve ficar bem gravado no seu coração, deve ficar bem marcado na sua vida. Pensamos, por sermos evangélicos, por estarmos numa igreja evangélica, uma igreja cristã, que fomos livres da religião. E começamos bem. Quando nos convertemos ao Senhor, começamos bem, começamos no reino. O evangelho do reino, e que você começa a ouvir e começa a ver sobre vida com vida, sobre cada casa uma igreja, e você começa bem animado, entusiasmado, e dizendo, era isso que eu quero, é isso que eu quero para a minha vida. Aquele primeiro amor, aquela paixão, a sinceridade, a transparência. Você não tem vergonha de chegar aqui e confessar pecado. Você quer o reino, você não se importa do que vão pensar. E você começa a ter esse entusiasmo, essa paixão. No início começamos bem. Mas se nós não cuidarmos do nosso espírito, do nosso coração, mesmo que eu tenha começado bem, mesmo que eu tenha começado no reino, mesmo que eu tenha começado no evangelho do reino, pode acabar voltando-se para uma religião sem você perceber. Podemos voltar a uma religião sem perceber. Quando nós nos damos conta, estamos religiosos. E Deus reclama e reclamou muito isso com o seu povo. Existem vários versículos na Bíblia, Deus dizendo, olha, não está bom, eu não quero hipocrisia, eu não quero religiosidade. Eu quero o amor, eu quero a verdade em vocês. E olha o que ele disse ao povo dele em Isaías 29:13. O Senhor diz, essas pessoas vêm a mim com palavras e me honram da boca para fora. Mas os seus corações estão longe de mim. A sua adoração a mim consiste em normas humanas repetidas de memória. Sabe por quê, querido? Porque aí começamos a fazer isso, é religião. Quando o coração não está conectado ao que a tua boca diz. Quando o que você fala não condiz o que está no seu coração. Quando eu faço as coisas que têm que ser feitas na igreja, começo a servir, devem ser feitas, mas não há paixão, não há entusiasmo. E aí a pessoa vira, aqui, não sei se você, na minha época eu chamava crente de carteirinha, já ouviu essa expressão? Carteirinha, que eu sou evangélico. Mas cadê a paixão? Cadê o primeiro amor? Cadê essa sinceridade? Cadê a vulnerabilidade de você ser o que você é e entregar diante de Deus? E essa paixão é o que Deus está interessado. Ele não está interessado que você fale palavras bonitas, crentez, glória a Deus, aleluia. Ele está interessado no seu coração. Como que você fala, da maneira que você se expressa, o seu entusiasmo, a sua paixão, é isso que Deus está buscando em nós. Por isso que ele disse lá para aquela mulher, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Significa em espírito que o meu coração está conectado àquilo que eu faço e àquilo que eu falo. Quantos querem ter essa paixão?
as pessoas que mais perseguiram ele foram os religiosos. Eles conheciam a Bíblia, dizimavam, ofertavam, adoravam, jejuavam, faziam tudo que a palavra, sabiam a palavra de memória. E por que eles perseguiam Jesus da maneira tão ferrenha, tão difícil, querendo matar Jesus? Sabe por quê? Porque eles conheciam a letra, mas não conheciam o verdadeiro Deus da palavra. Eles conheciam a palavra, mas não conheciam Deus, não tinham intimidade com Deus, não sabiam o que era verdadeiramente Deus. E aí eles começavam a perseguir, e religião é isso. Conhecemos a palavra, mas não temos um relacionamento com Deus. Porque a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito Santo vivifica. Significa que para que eu possa receber revelação, eu tenho que ter um relacionamento com Deus. Eu tenho que orar a Deus, eu tenho que falar com Ele, eu tenho que treinar meus ouvidos para ouvir a Deus e poder receber, amém? Agora levanta a sua mão e diga assim comigo: eu declaro hoje que eu vou receber paixão, entusiasmo pelas coisas do reino de Deus. Eu rejeito toda religiosidade que possa querer entrar na minha vida e na minha casa. Em nome de Jesus. Você pode dar um amém em nome de Jesus? Glória a Deus. Agora, por que religião é tão forte? Sabe por quê? Que muitas pessoas preferem seguir a religião. Porque a religião está baseada nas necessidades humanas, na urgência pessoal e nos desejos individuais. A religião leva a pessoa à minha necessidade, à minha urgência e o meu desejo individual. É por isso que a religião é um grande negócio no mundo. Porque existem tantos abusos, tanta hipocrisia, tanta coisa difícil de você entender. Por quê? Porque tantas pessoas seguem a religião? Porque a religião está baseada na necessidade, na urgência e no desejo pessoal da pessoa. É muito mais fácil. Então eu quero que as coisas sejam feitas para mim, que Deus se torne o meu gênio da lâmpada, atenda todas as minhas necessidades, e eu quero viver minha vida independente. E sabe por quê? Quando o homem pecou, além de se tornar independente e rebelde, ele passou a colocar o homem como o centro de todas as coisas. Aí entra o egocentrismo, do homem, pelo homem e para o homem. Repita isso: do homem, pelo homem, para o homem. O homem entra no centro de todas as coisas. E se nós olharmos para a igreja hoje, no mundo, tudo é feito para o homem, para o bem do homem, para agradar o homem, tendo o homem como centro, cultos voltados para o homem, duração, datas, etc. Cânticos voltados para o homem. Até o evangelho que é pregado em muitos púlpitos por aí, é centralizado no homem. Para que o homem se sinta bem, para que ele possa se sentir agradável, para que ele possa se sentir bem e não se sentir confrontado, para que ele sinta bem, alegre. Ai, que delícia, vou para a igreja me sentir muito bem hoje. E na verdade o que nós temos que vir para a igreja não é para nos sentir bem, é para ser transformados, para ser confrontados pelo Espírito Santo, para ser feitos discípulos de Jesus. E quando nós somos confrontados, aí sim, quando eu reconheço o meu estado, eu começo a querer mudar. Porque se eu não reconheço e ninguém me fala que eu estou errado, eu vou achar que eu estou bem. Eu vou achar que eu estou maravilha. E na verdade, nós temos que fazer o que Deus mandou: arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino dos céus se aproxima. E a única maneira do reino entrar é quando eu tenho um coração quebrantado. Agora, enquanto o reino de Deus, sabe no que se baseia o reino de Deus? O evangelho do reino se baseia na vontade do Pai, cumprir a visão do céu e viver sobre o senhorio de Cristo. Essa é a vontade de Deus, cumprir o que Deus tem, a vontade do Deus para a sua vida, aquilo que foi decretado no céu sobre a sua vida, e viver sobre esse senhorio. Jesus é o Senhor, diga assim: Jesus é o Senhor. Ele é Kyrios, significa Senhor absoluto. Ele veio revelar que Ele é dono de tudo. Ele veio revelar Deus como centro
de todas as coisas. Olha o que diz em Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Dá um aplauso a esse Senhor. Ele, dele, por ele e para ele. Amém? E temos que olhar as coisas vendo Deus como o centro, a origem e o motivo de tudo. Ele é o centro. Como Criador, Ele é a fonte de tudo que existe. Como Senhor, Ele é o dono de todas as coisas que pertencem somente a Ele. E como Rei, o nosso Rei, o Rei está voltando. E Ele vem e Ele deve ter o primeiro lugar, a primazia e prioridade em tudo, em nossas vidas. Como Cristo é o Senhor, Ele deve ser o centro da nossa adoração e da nossa admiração. Amém? Então, o que eu tenho que fazer? Para viver no reino, para viver o evangelho do reino, Deus nos dá a capacidade de dizer não a si mesmo e depois tomar a sua cruz. Vou repetir. O reino é a habilidade, a capacidade de dizer não para mim mesmo e tomar a minha cruz. Aqui é onde é o problema, porque a cruz não é sofrer. Muita gente interpreta mal. Vou sofrer então. Eu vou sofrer porque eu vou cair. Não, não é sofrer. A cruz é para morrer. Repita isso, a cruz é para morrer. E quanto mais rápido você morrer, menos você vai sofrer. Vou repetir. Quanto mais rápido você morrer, menos você vai sofrer. E quanto eu não morro, eu passo anos sofrendo. Por quê? Porque eu não entendi. Eu creio que a cruz tinha que sofrer. Eu não quero sofrer. Aí eu não morro. E quando eu não morro, eu sofro. Entendeu a matemática? É simples. Quantos não querem sofrer aqui? Então morre, meu irmão. Diga para a pessoa que está ao lado. Pega a sua cruz e morre. Agora eu vou dizer para você, igreja, amada igreja. A cruz não é fácil. Dos 3 pregos, dos 3 cravos que foi empregado em Jesus, 2 você vai poder colocar em você mesmo. Mas o terceiro não. O terceiro vai ser colocado por pessoas e dói. Porque 2 você vai colocar o teu orgulho, o teu ego, a tua vontade, o teu jeito, o que for. Mas o terceiro vão ser pessoas que vão colocar e dói. Calúnias, críticas, injustiças. Coisas que nós vamos sofrer em todas as áreas. Às vezes até dentro da nossa própria casa. Isso dói. E aí é onde o Deus está dizendo assim, como eu fui para a cruz, você vai ter que aprender a perdoar. Então, você quer que a pessoa vai colocar, pode se preparar, porque vão colocar o terceiro cravo em você. Mas você vai ter que aprender a perdoar. Vai ter que aprender a liberar, a não se ofender, a não ficar com raiva, a entregar ao Senhor. Porque Ele diz que eu sou o Senhor, justo, que julgo e que trago justiça na terra. Ele é o justo juiz. Não compete a nós julgar, condenar ou tentar se vingar de ninguém. Porque Ele é o nosso vingador. E tudo que fazem ao Filho de Deus, estão fazendo a Deus. E Ele não se esquece. E eu quero dizer para você, querida igreja, perdoa. Se você te colocar esse cravo e está doendo, perdoa. Libera perdão. Entrega ao Senhor. E caminha com a tua cruz, como Ele fez. No dia que Jesus foi crucificado, no final, Ele olhou e disse, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Depois de Ele ser tão injuriado, maltratado, ferido, cuspido, Ele entregou e disse, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Quantos querem perdoar aqui? Glória a Deus. Em nome de Jesus. A salvação de Deus é um convite à vida, enquanto o reino é um chamado à morte. A salvação, recebemos algo dele. Nós entregamos a nossa vida e recebemos tudo aquilo que vem com a salvação. Mas o reino, nós deixamos tudo por ele. Quando eu entrego a minha vida ao reino, eu começo a deixar tudo pelo rei. Eu começo a entregar todas as áreas da minha vida. E Jesus te chama
para a morte do teu ego. Pode dizer isso para a pessoa que está do teu lado, com muito amor, tá? Diz assim, estão vazando muito baixinho. Fala mais alto, ela não ouviu muito bem. Jesus te chama para a morte do teu ego. E eu tenho que falar a verdade, eu não posso vir aqui maquiar para você se sentir bem. Me desculpa, se você está se sentindo mal, então se prepara, porque agora vem mais coisas. Mas eu quero dizer que Deus vai trazer revelação. Na salvação há uma cruz onde alguém morre por nós. No reino recebemos a cruz onde morremos por Ele. Sabe, queridos, Pentecostes veio revelar que nós não nos pertencemos. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais o quê? Pertencem a Ele. Você pertence a Ele. Nós não pertencemos a nós mesmos. E aqui eu quero começar a entrar na conclusão, amém? Ele veio nos chamar para ser participantes e cooperadores. Quantos aqui querem ser cooperadores do reino? É para isso que veio o Pentecostes. Ele veio nos chamar para cooperar e ser participante. Em 1 Coríntios 3,9 diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Somos participantes dessa obra, cooperadores dessa obra. E onde estiver a igreja, estará o Espírito de Deus. E eu quero dizer para você que existe uma forma discreta de destruir o reino. De criar bloqueio no reino. Mas é extremamente violenta. É a indiferença, a passividade e a omissão. Vou repetir. Indiferença, repita, indiferença, passividade e omissão. É violenta. Omissão, ela vai contrária à direção da visão que Deus tem nos dado. Somos um corpo. Estamos aqui não apenas para vir frequentar, mas ser participantes desse corpo, cumprir a função que Deus nos chamou. E se você como corpo não faz a tua função, ninguém vai poder fazer. Deus te deu dons, Deus te deu unção sobre a tua vida, para que você participe, para que você coopere com o corpo de Cristo. Em Mateus 12:30 diz assim, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Vamos ler juntos? Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. E ser um discípulo do reino não implica ser apenas um espectador, mas sim um cooperador. O primeiro espectador observa o que acontece, enquanto o cooperador, ele não só isso, ele vem, ele faz as coisas acontecerem. Amém? Ele participa e ele faz as coisas acontecerem no reino. Os discípulos cooperadores são fundamentais para a visão. Porque eles não tentam, eles executam. Eles têm essa habilidade de não ficar tentando. Eles vão e eles lutam e eles fazem. Então, quando os outros assistem, eles tomam a iniciativa. E onde os outros fogem, estão omissos, eles assumem a responsabilidade do reino de Deus. Amém? Quantos querem assumir responsabilidades do reino? Quantos querem servir ao Senhor com paixão e entusiasmo? Glória a Deus. Em Lucas 9:62, mas Jesus lhes disse, ninguém que depois de pôr a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Toda obra é feita pelo Espírito Santo de Deus, por finalidade de glorificar o Rei da Glória. Glorificar esse Rei que nós cantamos aqui. O Rei está voltando, amém? E diz a palavra em Salmos 24:9. Diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos aos portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção. E convida o Rei da Glória para entrar. Ele está aqui, as portas dos céus estão abertas.
E nós como igreja queremos que o Rei da Glória entre, que o Evangelho do Reino entre, que toda a religiosidade possa sair. Talvez você começou bem, você começou no reino e você estava com aquela paixão, com aquele entusiasmo, mas o tempo foi passando e você foi esfriando. E hoje você vê, e você vem à igreja, e aquela paixão que você tinha, você não sente mais. Mas Deus me trouxe nessa manhã para te dizer que Ele quer avivar a obra na sua vida. Ele quer trazer a paixão. Nós vamos precisar de muita paixão nesse tempo, igreja. Porque diz que a palavra, como o pastor André pregou outro dia, que o amor de muitos se esfriará devido a tantas lutas, tantas coisas. Nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Apostasia. E nós precisamos nos levantar como igreja e entender que Deus quer que a gente sirva a Ele, não uma religião. Deus não veio trazer religião, Ele veio trazer o Evangelho puro, simples, de corações quebrantados, apaixonados, que diga: Senhor, até hoje eu vivi da minha maneira, mas hoje eu decido, Senhor, entregar, pegar a minha cruz, morrer, para que o Senhor reine na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, está aqui a tua igreja. Aqueles que têm a decisão de dizer que eles querem mais da tua presença, que eles estão buscando, Senhor, ó Senhor, experiências pessoais com o Senhor, para que o Senhor venha acender a chama, Senhor, o fogo do Espírito Santo, como em Pentecostes. Sopra o teu vento impetuoso nessas vidas, sopra o teu vento em nome de Jesus. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que agora, Senhor, aqui estão pessoas que estão entregando, Senhor, alguns que estão entregando, Senhor, áreas da sua vida, aqueles que estão entregando, pegando uma cruz agora, Senhor, para morrer, entregar o desejo, planos, projetos. Senhor, eu entrego a Ti essas vidas e declaro agora que toda acusação, toda mentira, todo engano vai ser tirado agora. Toda palavra, Senhor, que foi lançada contrária, nós cancelamos em nome de Jesus. E eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam receber aqui pessoas que estão vindo para perdoar, para liberar perdão, Senhor, por feridas que receberam. Ó Pai, em nome de Jesus, recebe agora esse pedido de perdão, essa liberação de perdão, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero agradecer agora, em nome de Jesus, sabendo que o Senhor fará muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. E hoje, agora, eu libero sobre essas vidas a unção de Deus, a paixão de Deus, o entusiasmo de Deus e o fogo santo de Deus sobre sua vida, em nome